Boa tarde a todos, me chamo Tatiane, sou contadora na Secretaria da Fazenda e Orçamento da Prefeitura de Registro, São Paulo. Hoje estamos aqui para fazer a audiência referente ao terceiro quadrimestre de 2020, onde será feita a avaliação do cumprimento das metas fiscais estabelecidas para esse período. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo ele deve demonstrar e avaliar o cumprimento dessas metas fiscais, em forma de audiência pública. E devido à pandemia, durante o exercício de 2021, todas as audiências de responsabilidade dessa secretaria, elas serão feitas de forma virtual. Através da plataforma de vídeos do YouTube, que é pelo canal oficial desta prefeitura. E para garantir o acesso à informação, a prefeitura receberá as perguntas relacionadas ao tema, no período de 26 de fevereiro, após essa audiência, até o dia 1º de março de 2021. E para você fazer a sua pergunta, basta você clicar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo, que você será encaminhado para o site da prefeitura e lá você vai preencher o formulário com a sua dúvida e posteriormente você será respondido. Então, vamos falar aqui do desempenho, Então, nós temos os indicadores, principais indicadores, referente ao terceiro quadrimestre. Então, a receita corrente líquida ajustada ficou em 178.316.000. A dívida consolidada líquida ficou em 0,67% da receita corrente líquida ajustada. Gasto com pessoal e encargos ficou em 48,71% da receita corrente líquida também ajustada e o resultado primário ficou em 2.101.000. Mais à frente, nós iremos transcorrer sobre esses valores, Aqui é apenas demonstrando os principais indicadores, tudo bem? Então, vamos começar falando das receitas. Então, nós temos as receitas correntes, que elas são oriundas de arrecadação de tributos próprios, e de transferências também, contribuições sociais, serviços, E também nós temos as receitas de capital, que elas são provenientes da venda de bens e direitos, também da realização de operações de crédito. Então, aqui nós temos uma tabela que demonstra a receita por categoria. Então, o total da receita corrente prevista para esse terceiro quadrimestre, que encerra o exercício de 2020, o previsto foi de 177.701.000 e o realizado 188.387.000. Então, teve uma variação de 6%, onde o realizado foi superior ao previsto. E aqui agora nós temos a categoria de capital. Então, a receita prevista de capital foi de 14.740.000 e a realizada 17.395.000, sendo 18% a variação, onde o realizado também foi superior ao previsto. Então, no total da receita, tivemos o previsto de 205.550.000 e o realizado 222.673.000, onde tivemos aí uma variação de 8,33%, sendo o realizado maior que o previsto. Aqui nós temos um gráfico que demonstra a participação dessas receitas correntes, para o município. Então, nós podemos observar aqui que 74,61% das receitas correntes são referentes às receitas de transferências correntes, Então, nós temos uma participação significativa dessas receitas. E após as transferências correntes, nós temos as receitas tributárias, que são as receitas próprias do município, que temos a participação de 18,77%. Já nas de capital, 80,65% são referentes a operações de crédito. Aqui nós temos uma tabela mostrando as principais receitas e comparando o previsto com o realizado.
Então, aqui nós vamos destacar as mais relevantes, né, em relação ao percentual de participação, tá? Então, o ITBI, ele ficou entre o previsto e o realizado, ele ficou com 54% a mais. Então, o realizado, ele ficou 54% a mais que o previsto. E as transferências de convênio também, o realizado ficou maior que o previsto em 141%. Já o ICMS, ele ficou abaixo, né? Onde o realizado foi menor que o previsto em 7%. Aqui nós temos um gráfico que faz essa evidenciação da tabela anterior, né? Para conseguir demonstrar aqui de uma forma mais objetiva. Aqui nós temos uma tabela que faz o comparativo do terceiro quadrimestre de 2019 com esse mesmo período em 2020. Então, o total da receita em 2019 foi de 196 milhões e 21, né, a realizada. E em 2020 foi de 222 milhões 673. Então, tivemos um aumento, né, na arrecadação, né, total de 13,60%. Aqui é um gráfico que consegue evidenciar, né, de uma forma mais clara essas receitas, o comparativo dessas receitas nesse período de 2019 e 2020. Aqui nós temos a tabela, né, comparando as principais receitas também nesse período, em 2019 e em 2020, né? Então, aqui nós destacamos duas. As transferências de recurso para o SUS, né, elas tiveram um crescimento de 28%, entre 2019 e 2020, ambas realizadas, e as transferências de convênio teve uma queda, né? Se for comparar esses dois períodos, tivemos uma queda de 59%. Aqui é um gráfico que consegue demonstrar, né, a evolução dessas principais receitas, né, comparando 2019 também com 2020. Então, vamos falar agora da despesa. Então, a despesa, nós também temos a despesa corrente, que ela é destinada a gastos com pessoal, encargos, né, material de consumo, e as despesas de capital, que elas são destinadas a investimentos, obras, instalações, equipamentos permanentes. Então, aqui, despesa por categoria econômica, né? Nós temos as despesas correntes, né, que o total da liquidada foi de 164 milhões e 90. A de capital, que ficou em 18 milhões 816. E as intras, que ficou em 15 milhões 790. Totalizando, né, a despesa liquidada em 198 milhões 698. Aqui é um gráfico para conseguir evidenciar de uma forma mais clara e objetiva, né? Para vocês conseguirem visualizar a comparação, né? Entre a dotação, o empenhado e o liquidado. Aqui nós temos um gráfico, né? Que demonstra a participação, né, de cada função da despesa. Então, nós podemos observar que na saúde, o percentual de aplicação na saúde foi um percentual maior que em todas as outras secretarias, né? Então, na saúde, tivemos 26,58% de aplicação. E posterior à saúde, já temos a educação, que temos 26% em aplicação na educação. Depois também temos urbanismo, com 15,84% de aplicação. E as demais secretarias, né, totalizando ali 31,58%. Agora, fazendo um comparativo entre 2019 e 2020, também do terceiro quadrimestre, né? Então, o total das receitas liquidadas em 2019 foi de 181 milhões e 62,
e em 2020 foi de 198.698. Então, teve um crescimento, né, da despesa liquidada de 9,74%. Aqui nós temos o gráfico, né, para evidenciar melhor esse comparativo, né, onde demonstra também ali o crescimento de 9,74%. Então, agora vamos fazer um comparativo entre receita e despesa. A receita liquidada com a receita realizada com a despesa liquidada, né? Então, assim, nós tivemos aqui um superávit orçamentário de 23.974.000, né? Então, assim, esse superávit, ele é apenas orçamentário, tá? Que a receita realizada foi maior que a despesa liquidada, né? E aqui o gráfico, né, que demonstra a evidenciação dessa comparação entre a receita arrecadada com a despesa liquidada. Aqui nós temos uma tabela que separa por fonte de recurso, né? As receitas previstas, as realizadas e também comparando com a despesa liquidada, né? Então, a receita prevista foi de 205.550.000. A receita realizada foi de 222.673.000 e a despesa liquidada de 198.698. Aqui é um gráfico que faz essa evolução, né, das receitas e despesas nesse período que é o terceiro quadrimestre. Então, nós tivemos uma variação entre 2019 comparando com 2020. Então, a receita ela teve um crescimento de 13,60% e a despesa também teve um crescimento de 9,74%, né? Então, a gente pode observar que a receita teve um crescimento maior que a despesa, né? E aqui é um gráfico da evolução desse resultado. Então, em 2019, o resultado, receita realizada menos despesa liquidada, ficou em 14.958. Em 2020, ficou em 23.974. Então, teve uma variação, né, no resultado de 60,27%. Então, vamos falar agora da receita corrente líquida. A receita corrente líquida, ela é o somatório das receitas tributárias, de contribuição patrimonial, industrial, agropecuária, de serviços, né? E ela é deduzidas todas as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional, né? E ela é apurada somando as receitas arrecadadas no mês em referência e nos 11 meses anteriores. E ela serve como base para as despesas com pessoal e para a dívida consolidada também. Aí nós temos a receita corrente líquida ajustada. O que significa? Que, além das deduções mencionadas anteriormente, né, nós temos também as deduções dos recursos transferidos por emendas individuais impositivas quando apresentadas no projeto da lei orçamentária, né, da LOA. Eles não integrarão a base de cálculo da receita corrente líquida. Então, aqui nós temos a tabela demonstrando o valor da receita corrente líquida desse terceiro quadrimestre. Então, inicialmente, a receita corrente líquida ficou em 179.156.000, deduzindo as transferências relativas às emendas individuais, né, que foi de 840 mil, então caímos para a receita corrente líquida ajustada, né, no valor de 178.316.000. Então, vamos falar agora da despesa com pessoal, né, que o limite legal é de 54% e o limite prudencial de 51,3%. Nessa tabela, a gente evidencia aqui, né, o valor total da receita corrente líquida ajustada
que é de 178.316, e o gasto com pessoal nesse período foi de 86.865, totalizando o percentual de 48,71%, né? Aqui é um gráfico que vocês podem observar, né, de uma forma mais clara, os percentuais. Então, em 2018, o percentual de gasto com pessoal nesse mesmo período foi de 44,78%. Em 2019, aumentou, né, para 45,71%. E em 2020, aumentou também mais um pouco, que foi para 48,71%. Ainda assim, continuamos, né, ali no limite. Continuamos abaixo do limite. Então, agora o resultado primário. O resultado primário, ele indica se os níveis, né, de gastos orçamentários do município, se eles são compatíveis com a arrecadação. Então, se as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias, né, sem considerar o endividamento. Né? E os superávites primários, eles contribuem para a redução da dívida líquida. O resultado primário, ele não envolve o endividamento, né? Conforme eu mencionei anteriormente. Então, as receitas e despesas financeiras, como empréstimos, juros, encargos da dívida ou pagamentos, elas não são consideradas, tá? Então, aqui nós temos a tabela, né, evidenciando aqui o total das receitas, né, o total do resultado primário. Então, vamos falar das receitas. O total das receitas primárias foi de 191 milhões e 65, né? E aí, as despesas primárias, nós temos a seguinte situação: nós temos o pago, nós temos os restos a pagar processados e pagos, e também os restos a pagar não processados e pagos no decorrer do exercício. Então, o total do pago foi de 178.349, os restos a pagar processados e pagos, né, foi de 6.740, e os restos a pagar não processados e pagos foi de 3.873, né? Então, nos trazendo o resultado primário de 2.101. Dívida consolidada. A dívida consolidada, ela considera o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras. Então, aqui o estoque da dívida em relação à receita corrente líquida, né? Que a receita corrente líquida é de 178.316. Então, em 2018, o estoque da dívida estava em 6,31%. Em 2019, o estoque da dívida aumentou para 13,55%. E agora, em 2020, caiu um pouco para 13,19%. E a evolução da dívida consolidada. Então, em 2018 estava em 10 milhões, 2019, 22 milhões e agora 2020, 23 milhões. Dívida consolidada líquida, né? A dívida consolidada líquida, ela é a dívida consolidada, né, mencionada anteriormente, só que ela é deduzida as disponibilidades de caixa, né, e demais haveres financeiros também. Então, nós temos que a nossa receita corrente líquida de 178.316 e a dívida consolidada líquida foi de 1.187. Né? Então, dando um comprometimento de 0,67%, né? E a dívida consolidada líquida, quando ela é positiva, né, que é 1.187, ela significa que a disponibilidade de caixa é inferior ao montante da dívida consolidada. Resultado nominal, né? Vamos falar aqui do resultado nominal abaixo da linha. O resultado nominal, ele apresenta a variação da dívida fiscal,
líquida, né, que foi mencionado no slide anterior, em determinado período, ou seja, ele mostra a evolução da dívida. E o objetivo é medir a evolução dessa dívida mesmo, né? E no bimestre, o resultado nominal ele representa a diferença do saldo da dívida fiscal comparando com o final do bimestre de referência e o saldo do bimestre anterior, né, do final do bimestre anterior. Então, aqui na tabela, a gente pode observar que em 2019, né, quando é anual, ele se baseia no ano anterior, né? Então, pegando o 31 de dezembro de 2019, nós temos a dívida fiscal líquida num total de 9 milhões e 21. E até o bimestre em 2020, ficou em 1.187.000. Então, o resultado nominal abaixo da linha foi de 7.834. Aqui é um gráfico, né, demonstrando a evolução desse resultado nominal, né? Então, em 2018, nós tínhamos aí um valor de 10 milhões e 35 de dívida consolidada e nós tínhamos 13.956.000 de ativo disponível, né? Então, quer dizer que em 2018 a dívida consolidada era menor que o valor do ativo disponível. Em 2019, começou a inverter, né? Então, em 2019, nós tínhamos 13.838.000 de ativo disponível e tínhamos 22.860.000 de dívida consolidada, né? E agora, em 2020, nós tínhamos 22.340.000 de ativo disponível e 23.527.000 de dívida consolidada. Um comentário final é que os resultados apresentados, eles permitem concluir, né, que as despesas com o pessoal e a dívida consolidada líquida, elas estão dentro dos limites legais. Então, fica demonstrado que o atendimento, né, aos requisitos da LRF. Né? E também vale ressaltar ainda que o detalhamento desses valores expostos na audiência, eles são encaminhados mensalmente para o Poder Legislativo, né, em forma de balancetes mensais, né, bem como as publicações também. As publicações, elas são feitas no Diário Eletrônico do município e no site oficial dessa prefeitura. Então, agradecemos, né, a participação de vocês de forma virtual e qualquer dúvida pode mandar, né, preenchendo lá aquele formulário que você vai encontrar aqui na descrição do vídeo. Você vai ser encaminhado para o site da prefeitura. Lá você preenche o formulário com a sua dúvida, que nós retornaremos com a resposta para você. Muito obrigada, tenha uma boa tarde.